Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Esse é um sonho de igreja, né? Você olha para esse trecho das Escrituras e você encontra aqui um sonho de igreja. Nos capítulos ou nos trechos anteriores, então, você encontra Pedro se explicando diante do Sinédrio, Pedro recebendo uma ordem dizendo que não deveria falar a respeito de Jesus nada, absolutamente nada, mas imediatamente Pedro sai dali junto com João e volta para a assembleia, volta para a comunidade, conta tudo o que aconteceu, e daí em diante você vê que a comunidade, e é o que acontece aqui dos versos 23 em diante, a comunidade espontaneamente ela ora. E quando a comunidade ela ora de forma bem espontânea, você encontra aqui algumas marcas de oração que eu quero destacar rapidamente. Primeiro, a igreja decide começar esse período de oração, o verso 24, se você voltar a sua Bíblia aí. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A primeira coisa que a igreja faz quando ela pensa em oração é destacar o poder de Deus na criação, a soberania de Deus, quem é o Senhor de todas as coisas, aquele que é o Criador de todas as coisas. Logo em seguida você vê a igreja, ela continua orando, e os versos 27 e 28, você encontra a igreja incluindo na oração, dizendo que Deus, ou reconhecendo a predeterminação de Deus nos conflitos que a igreja estava vivendo. Veja bem o verso 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O segundo grande passo da oração da igreja é reconhecer que o conflito que eles haviam vivido, a situação que eles tinham passado, na verdade, estava sobre o domínio e a mão de Deus. Deus estava sobre o controle de todas essas coisas, e a igreja estava muito consciente que Deus estava no controle de todas essas coisas. A terceira forma que eles encontram aqui de orar a Deus, você ainda encontra eles dizendo ou olhando para a oração e introduzindo na oração algo do tipo assim: agora, nós, Senhor, queremos terminar a nossa oração pedindo que o Senhor nos torne pessoas perseverantes e corajosas. Você olha aqui para o verso 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Esse é o teor principal da oração do povo. E o que acontece? Verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aí sim, o sonho da igreja acontece. O sonho da igreja que nós lemos no verso 32, uma comunidade que cria, que era um coração, que era uma alma, que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, esse sonho nasce de oração. Se a igreja não se aplicar uma vida de oração constante, nós não chegamos neste ponto. Nós gostamos, nós pastores e outros também gostam de pegar só esse trecho para ensinar. Mas ele vem de um contexto. Qual que é o contexto dele? Oração. A igreja estava orando, e então o poder do Espírito Santo veio, e através desse poder, desse enchimento do Espírito Santo, o que aconteceu é que eles eram um coração e uma alma. Ninguém considerava mais seu o que tinha. Eles olhavam uns para os outros e diziam: olha, tudo é comum para nós. Esse é o sonho de toda a comunidade.
Este é o contexto que você encontra então nesse verso 32 até o verso 34. Olha o 33 e 34. Com grande poder, os apóstolos, os líderes da igreja, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. A generosidade cresceu, o coração do povo explodiu com tudo que estava acontecendo, e tudo começou com a prisão de Pedro e João e com oração. Uma igreja que se disponibilizou, que se colocou na prática da oração, a oração correta. E olha, eles não tinham um livro que explicava como orar, não tinham vários ensinamentos teológicos, eles nem tinham o Novo Testamento em suas mãos de como eles deveriam orar. E eles oraram na direção certa, do modo certo, da maneira certa, e o resultado foi a presença do Espírito Santo de Deus mudando o comportamento da igreja, mudando o comportamento das pessoas. Só que agora veja bem, você chega ao verso 36 e 37, tem até música desse chamado Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele está aqui ilustrando o que estava acontecendo na igreja. E dentre as pessoas que fizeram isso, você encontrava José, de sobrenome Barnabé, e que tinha um apelido dado pelos apóstolos chamado filho da exortação, ou você pode até dizer filho da animação. Ele era um encorajador. A palavra exortação não é você pisar na pessoa, é você animar alguém a voltar para o caminho. Então ele era um encorajador da igreja. E ele tinha esse apelido de encorajador. Ele então pega o campo que ele tem, ele vende, ele traz o preço, deposita aos pés dos apóstolos. E agora eu quero entrar no ponto que nós vamos trabalhar nessa noite, porque o título da mensagem dessa noite chama Falsidade na Comunhão. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. A falsidade está aqui no meio da comunhão da igreja. O texto, quando você lê, o texto está dizendo assim, entretanto, o texto está nos dizendo que está relacionado ao que veio antes. É o contexto anterior aqui. E o contexto anterior é de alguém que está depositando tudo, vendendo tudo e colocando aos pés dos apóstolos. Entretanto, Ananias e Safira tomaram uma decisão diferente. Nós estamos falando de uma igreja que estava caminhando muito bem, o Espírito Santo está presente, as pessoas tinham um só coração, uma só alma, eles estavam convivendo tranquilamente bem, mas você perceba bem, Satanás, nosso inimigo, ele não se rende. Se ele não pode conquistar a igreja de fora para dentro, ele levanta pessoas dentro da igreja para corromper a igreja. Então ele ataca de dentro para fora. É o que ele faz. O verso que você tem aqui, ele começa com a palavra entretanto, ou seja, em contraste com o que aconteceu ali com Barnabé, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, também vendeu uma propriedade. Eles fizeram a mesma coisa de Barnabé. Agora veja do verso 2 ao verso 4. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? É interessante Pedro falar isso com Ananias, porque ele sabia bem o que era ter o coração cheio. E Satanás ocupar o coração dele. Isso aconteceu com ele, dizendo algumas palavras para Jesus, quando Jesus diz para ele assim, arreda Satanás. Ele entende bem do que ele está dizendo. Então ele diz assim, por que
encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Meus irmãos, imediatamente, qual que é o primeiro problema da igreja neotestamentária, da igreja primitiva? O primeiro problema da igreja, ou que a igreja teve que resolver, não foi imoralidade sexual. O primeiro problema da igreja não foi fofoca, não foi contenda, não foi ira, nem mesmo abandono da fé. O primeiro problema que a igreja neotestamentária teve que lidar foi a hipocrisia. Foi o engano. Logo em seguida vem o segundo problema. Nós falamos dele domingo passado aqui, murmuração. É quando é instituídos os diáconos. O primeiro, hipocrisia. O segundo, murmuração. Quando você olha para a realidade desse texto, a hipocrisia vem do grego hipócrites, que era muito comum, ou a expressão ganhou significado ali dos palcos gregos, onde os atores usavam aquela máscara ou sorrindo ou triste. Algumas companhias de teatro ainda usam como seu logo essas duas expressões. Como não contavam com muitos atores, então praticamente todos eles usavam um tipo de máscara para fazerem vários papéis e as pessoas não saberem quem eles eram. Para esconder a identidade, para permitir que eles fossem outras pessoas. Então veja bem, hipocrisia é alguém agindo como se fosse outra coisa, outra pessoa. E aqui Ananias e Safira marcam bem a expressão, ou dão significado a essa expressão. Eles são atores. Eles decidiram agir assim, comportar assim. Eles até parecem espirituais, mas eles estão fingindo. Eles parecem ter um bom objetivo, mas não é genuíno. Aqui tem Ananias e Safira, parecendo ser espiritual, na sua vida financeira, parecia que eles estavam fazendo algo bom, algo sacrificial, mas o que a gente vê logo em seguida, é que na verdade eles estão escondendo a hipocrisia. É isso que eles fazem. E olha, a igreja de Cristo, ela carrega essa marca. Eu já ouvi diversas vezes, você também deve ter escutado alguma vez alguém dizendo: eu não vou à igreja porque está cheia de hipócritas. Você já deve ter escutado isso. A melhor resposta que se pode dar para alguém é dizer o seguinte: não se preocupe, sempre tem lugar para mais um. Mas não faz isso não, tá bom? Mas ainda que isso seja engraçado, veja bem, essa é uma triste realidade da igreja. Saber que nós temos verdade por detrás dessa declaração. De que nós temos mesmo hipocrisia no nosso meio. Isso é triste, para não dizer trágico. E aqui, nesta hipocrisia de Ananias e Safira, você encontra pelo menos duas características. A primeira delas é a tentativa de parecer piedoso. E talvez esta seja a que nós mais praticamos. O que Ananias e Safira queriam era ganhar prestígio. Não é à toa que o Espírito Santo de Deus instruiu Lucas a escrever da maneira que escreveu. Preste bastante atenção, porque é assim que a gente aprende da palavra. Não foi à toa que Lucas tenha escrito sobre José, Barnabé, fazendo tudo de forma tão honesta e correta, e logo em seguida falando de Ananias e Safira. Ele quer mesmo fazer essa comparação. Não é à toa que tem o termo entretanto. É por isso que você encontra ele aqui. Ele está fazendo essa comparação. Dizendo, olha, eu quero mostrar, lógico, em primeiríssimo lugar, que na igreja há gente que não é hipócrita. Tem aqui José, Barnabé, chamado filho de exortação. Existem pessoas aqui que vivem o cristianismo de forma honesta. Mas Ananias e Safira reteram parte do dinheiro e nessa jogada eles queriam ganhar alguma coisa com isso, eles queriam ganhar algum tipo de prestígio, porque
olha, Barnabé ganhou um apelido bonito, por que não Ananias também? Por que ele também não pode ser prestigiado por essa igreja que começou agora, de forma metafórica, pensando na hipocrisia ou nas máscaras? É como se Ananias naquela manhã, ele tenha pegado, colocado a sua máscara, e depois que ele colocou, olhou para Safira e falou, como eu estou? E ela tenha dito assim, perfeito, está tudo certo, vai dar certo. Faz algum tempo eu já contei aqui, talvez alguns irmãos se lembram, que Arthur Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, uma certa vez ele resolveu pregar uma peça nos seus amigos, e ele então mandou um telegrama, em sua época era telegrama ainda, e ele mandou um telegrama dizendo o seguinte, fujam todos, tudo foi descoberto. A história nos conta que dentro de 24 horas, 12 dos seus amigos deixaram o país e desapareceram. Sumiram completamente. Agora eu te pergunto, e se você recebesse uma mensagem como essa? Do tipo assim, uma mensagem anônima dizendo o seguinte, desmascararam você, tudo foi descoberto. Como que você se sentiria? Qual seria a sua reação? O que passaria na sua mente? Se de repente chegasse uma mensagem exatamente assim. Tudo. Levantaram a sua capivara. Sabem tudo a seu respeito. Como que você se sentiria? Será que Ananias e Safira, essa é uma pergunta importante para nós. Será que Ananias e Safira eram crentes? Eu posso te dizer que acredito que sim. Sabe por quê? Eles estavam dentre os que haviam crido e batizados conforme Atos 4. Eles estão fazendo parte da igreja, eles são da igreja. Isso é fato. Eles também estavam envolvidos na estratégia para ajudar os irmãos necessitados. Ainda que não tivesse dado todo o dinheiro do terreno, eles estavam ali ajudando de alguma forma. Eles estão, de alguma maneira, envolvidos. Eles estavam presentes observando o que Barnabé fez. Então, eles estão na igreja. Eles estão ali perto. Agora, o que talvez possa nos provar mais que eles eram realmente da igreja e até mesmo crentes, é que não faria sentido nenhum Deus aplicar a pena que aplicou sobre a vida deles, para mostrar que a igreja tem que ser pura e autêntica, íntegra, se eles não fossem crentes. A igreja estaria julgando incrédulos. Mas a igreja julgou crentes, e julgou crentes da maneira certa, segundo aquilo que Deus queria. Agora, nós podemos ir também para 1 Coríntios 11, 1 João capítulo 5, onde você encontra o texto, ou os textos das Escrituras nos dizendo que para um crente, é possível um crente morrer resultado do seu pecado. E talvez o texto mais forte de todos eles é 1 Coríntios 5:5, em que o apóstolo Paulo, ele fala a sentença de um rebelde na igreja, dizendo, entregue ele a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele está falando de um crente, e dizendo, olha, tira a vida dele, que ele seja levado agora, mas que ele seja, o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Agora veja bem, ou grave bem, Deus, primeiramente, Ele nos disciplina, ou disciplina seus filhos através da sua palavra. Grava bem isso, o caminho de Deus é esse. Deus, Ele começa falando com seus filhos através da sua palavra. Se não for o suficiente para chamar a nossa atenção, Deus então, Ele nos leva para alguma prova, para algum tempo difícil. E se isso não for o suficiente, creia e entenda que Deus pode findar com a nossa vida. Mas Ele tem chamado a nossa atenção através da sua palavra. A segunda marca que você encontra na oferta de Ananias e Safira é que eles ignoraram completamente a percepção de Deus ou a onisciência de Deus. Isso se torna ainda mais interessante quando nós pensamos que eles estão presentes, quando a igreja está dizendo que o Deus soberano observa os maus.
Eles estão no meio desse povo que está orando, e se Deus podia observar a maldade daqueles que estão fora da igreja, é o mesmo Deus que consegue observar a maldade de quem está dentro da igreja. É o mesmo Senhor. Ananias e Safira, no mínimo, não foram inteligentes, não foram espertos o bastante, porque eles pensaram que poderiam enganar a Deus. Eles pensaram que poderia ludibriar a Deus. John Maxwell chega a dizer que o pecado é algo imbecil. No livro 21 Minutos de Poder na Vida de um Líder, quando ele vai tratar sobre Sansão, ele diz que o pecado sempre te segurará por mais tempo do que você gostaria de ficar. E então ele diz que o pecado sempre cobra mais caro do que você está disposto a pagar. Esse é o pecado. Ele vai cobrar mais caro. Agora veja o versículo 4 até o versículo 6. Olha a conversa de Pedro, porque essa é uma conversa muito pastoral. Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram, o sepultaram. A UMP trabalhou bastante aqui nesse dia. Começou o trabalho da mocidade. Eles se levantaram para enterrar o primeiro morto da igreja, que veio de forma fulminante. E olha, quando você olha para essa realidade, eu fico muito encabulado com o verso 4. Porque Pedro diz para ele assim, você não tinha que dar nada. Ninguém te obrigou a dar nada. Ninguém te disse para dar seu terreno, para vender seu terreno. Se você conservasse, seria seu. Se você quisesse reservar uma parte para você, seria seu. Por que que você trouxe aqui com o objetivo de dizer que deu tudo? Esse é o problema de Ananias. Ele queria ficar parecido com Barnabé. Lembra de Pedro? Nós falamos aqui sobre inveja um tempo atrás, quando o Senhor Jesus está dizendo como Pedro vai morrer, e ele olha ali, e aquele lá, Senhor? E aquele outro? Jesus diz para ele assim, aquele outro lá não é da sua conta. Ananias e Safira não precisava ter feito o que fez. Um autor, ele escreveu algo sobre esse texto que nos cabe, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz o seguinte, o julgamento de Deus veio como um raio. Ele havia acompanhado tudo dentro da casa de Ananias e Safira. Ele tinha ouvido a conversa deles, ele sabia o valor de mercado do terreno, ele sabia tudo a respeito da conspiração deles, ele estava presente quando o terreno foi posto à venda, quando a peixe... Ele havia acompanhado... Ele tinha ouvido o valor de mercado do terreno, sabia a conspiração deles, quando o negócio haviam recebido pelo terreno, ele estava presente quando o dinheiro foi depositado na conta bancária deles, ele sabia quando o casal havia decidido dar e quanto o casal ainda guardava para si, ele estava presente quando Ananias deu o último beijo de adeus em Safira, porque entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor, ou o Espírito do Senhor, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Diz a Bíblia que no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, e entrando de novo, os moços acharam-na morta e levantando-a, sepultaram-a junta do marido. 2 velórios no mesmo dia, no intervalo de mais ou menos 3 horas. Marido e mulher. Nunca se esqueça, meu irmão, do possível preço a pagar por causa dos nossos pecados e da máscara espiritual. Existe um preço a ser pago. Essa foi a lição que a igreja de Jerusalém aprendeu naquele dia.
O primeiro pecado que a igreja foi tratar já foi, assim, sentenciado de forma grandiosa. Você já se perguntou por que Deus tomaria uma atitude tão trágica no início de uma igreja? Já se fez essa pergunta? Quando nós estudamos um texto, a gente vai colocando algumas perguntas de lado assim. Essa é uma pergunta que é levantada. Por que Deus trataria ou tomaria uma atitude tão trágica no início de uma igreja? Bem assim, no início da caminhada da igreja. Eu quero que você volte seus olhos lá para a história de Israel. Lembre-se um pouco de Israel. Quando Israel entrou na terra de Canaã. Israel entra na terra de Canaã e uma das primeiras coisas que o povo de Israel tem que lidar foi com engano. Você se lembra disso? Quando o povo entra na terra de Canaã, Acã rouba algo e esconde na tenda. Primeiro pecado que Israel, ao entrar na terra prometida, trata é esse pecado, do engano. Então Deus age lá naquele tempo, rapidamente, e ensina a nação a importância da integridade, da autenticidade no meio do seu povo. Agora, a igreja entra na nova dispensação, está entrando nesse novo momento e aprende a mesma lição. Qual que é a lição? Integridade e autenticidade não é opcional para o crente. Verdade não é opcional para o crente. Não é eu quero ou não quero, é essencial. Assim como nós falamos aqui há pouco tempo sobre o perdão dos pecados. Não é opcional. Então esse texto nos ensina algumas lições que eu gostaria de aplicar para a nossa vida nessa noite. A primeira delas, essa igreja, ela vivia com muita alegria até então. Você repara isso nas páginas da Bíblia. Só que a alegria dentro da igreja, ela é manifestada quando nós resistimos à tentação de vestir a máscara da espiritualidade. Nós obtemos alegria verdadeira dentro da igreja quando você resiste à ideia de fingir adoração, de fingir louvor. Quando você resiste a essa ideia de fingir as coisas diante dos outros, então a igreja experimenta alegria de verdade. Pense por um pouco em todas as pessoas que se encontram aqui, nesta noite. Se você chegou mais cedo e não viu quem chegou depois, pode olhar para trás. Pense em todas essas pessoas aqui. Todas as pessoas que estão aqui nesta noite, junto comigo aqui, todas as pessoas que estão aqui enfrentam alguma dificuldade, alguma batalha na vida. Todos enfrentamos. Absolutamente todos. Todos que estão aqui estão passando por algum desafio na vida. Todas as pessoas, pode ser na vida pessoal, pode ser no casamento, relacionamento com os filhos, negócios, finanças, trabalho, pode ser solidão, pode ser tentação, e a igreja é o lugar onde deveria e deve ser o lugar onde nós podemos admitir que estamos passando dificuldade. Aqui é o lugar. Esse é o principal lugar onde você precisa resistir firmemente, colocar máscara. Esse é o lugar onde nós devemos viver, e a igreja deveria ser assim. Se alguém vem até você e diz, olha, eu estou passando por uma batalha, eu estou vivendo uma luta, não seja fingido ao dizer, eu vou orar por você. Não coloque a máscara da espiritualidade para dizer, bem, Deus te abençoe, vou orar pela sua vida, e daí nunca mais você pensa na pessoa. Não faça isso. Aqui é o lugar. Nesse sentido, todos nós precisamos de alguém, grave bem isso para a sua vida, todos nós precisamos de alguém em nossa vida em que nós não podemos enganar. Eu não estou falando de Deus. Você precisa ter um amigo, alguém do seu lado que você não consegue enganar. E tem mais, se você é casada ou casado, você é abençoado. Se a pessoa com quem você é casado é essa pessoa que você não consegue enganar. Quando você está triste, ainda que você diga que não, ele sabe, ela sabe. Quando você não está bem, sabe. Quando você está escondendo algo, sabe.
E se essa pessoa que vive junto com você, se a pessoa que vive junto com você não reconhece quando você está dessa maneira, você está em apuros. Você está com sérios problemas, porque você pode enganar todo mundo. Você pode enganar todos ao redor. E veja bem, o que isso tem a ver com a nossa vida? Ananias e Safira não cuidaram um do outro, irmãos. Esse casal não cuidou um do outro. Esse casal se juntou para colocar um plano à frente, um plano pecaminoso. Esse casal se reuniu e eles saíram com aquela ideia e discutiram aquele plano ao redor da mesa da cozinha. Eles venderam a propriedade, eles concordaram numa história e foram adiante com ela. Esse casal não se protegeu. E crentes, casais crentes, nós precisamos nos proteger. Quando a esposa vê o marido indo numa direção que não deve, tem que falar. Tem que orar. Tem que buscar a Deus. Tem que exortar. E a mesma coisa acontece com o marido. Isso deve acontecer e deve acontecer com frequência em nossas vidas. Porque uma comunidade de crentes autênticos é aquela em que os membros, irmãos, decidem tirar as máscaras e chegar diante de Deus com o entendimento de que todo mundo aqui é barro e ninguém chegou lá ainda. É tudo barro. Como disse o reverendo Jeremias outro dia, a diferença entre nós e muitas pessoas, andarilhos que estão aí na rua, é porque você tomou um banho hoje. Mas se ficar sem tomar o banho, vai feder igual todo mundo. Nós somos barro, irmãos. Nós ainda não estamos completos. Nós estamos numa jornada, estamos todos aprendendo, estamos todos falhando em alguma coisa, estamos todos crescendo. E a igreja deve ser o lugar onde nós temos a capacidade de retirar todas as máscaras. Retirar a casca, aquela aparência que mostra para os outros. É aqui que é o lugar. Uma segunda aplicação para a nossa vida é que a eficácia da igreja, a igreja se potencializa mesmo quando nós, membros da igreja, refletimos o caráter de Cristo. Integridade e evangelismo andam de mão dada. Não adianta evangelizar se o seu testemunho é péssimo. Integridade e evangelismo andam de mão dada. Nossa sociedade fica o tempo todo, ou está o tempo todo, em busca de um modelo. É por isso que tantas pessoas na internet, os influencers, fazem tanto sucesso. A nossa sociedade está carente de modelo. E muitas vezes a igreja não tem sido esse modelo, os homens da igreja não têm sido esse modelo, as mulheres da igreja não têm sido esse modelo, os pais da igreja não têm sido esse modelo, os filhos da igreja não têm sido esse modelo. Parece que a mesa virou, e a mesa virou de tal forma que o mundo está pedindo para a igreja se arrepender, para a igreja mudar. O mundo está dizendo que a igreja tem que se arrepender dos seus erros, e não o contrário. Pare e pense a respeito disso. A reputação da sua igreja é a sua reputação. É o seu testemunho que mostra a reputação da sua igreja. É quem você é na rede social, é quem você é no trabalho, é quem você é na faculdade, na família, com os vizinhos, com as pessoas próximas de você. Essa é a reputação da sua igreja. É assim que a igreja é conhecida. E tem mais, a reputação de Jesus Cristo é a nossa reputação. É exatamente isso. Então eu te pergunto, como está Jesus nesse mundo? Se nós somos os principais representantes dele. Ele tem sido visto, notado, em integridade, em luz, em entendimento. Diz o verso 11, volte seus olhos e diz, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. A igreja passa por um momento de perseguição, prisão de Pedro, João, ora, Espírito Santo desce, a igreja começa a viver o melhor que pode viver, no verso 32, um coração e uma alma, mas uma falsidade se levanta no meio da comunhão,
para trazer luto, mas para trazer também temor. Agora veja o verso 13, e aqui nós caminhamos para pensar as nossas palavras finais. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Lembra da igreja sendo acrescentada dia a dia os que iam sendo salvos? Por causa deste acontecimento e desta hipocrisia e deste fato, o restante, as pessoas, eu não quero fazer parte dessa igreja mais não. É como se estivesse acontecendo o seguinte: as pessoas perguntavam assim, para qual igreja você vai? Aí alguém dizia assim, bom, eu vou para a igreja de Jerusalém. Ele dizia assim, é mesmo? Eu não vou para aquela igreja nem que me pague. Tá doido? A hipocrisia lá, bum, morre na hora. Mentiu, morreu. É instantâneo. Eu não vou para essa igreja de jeito nenhum. Mas olha bem, como que a integridade, a pureza da igreja, o que Deus faz, traz resultados. Verso 13 diz que, porém, o povo lhes tributava grande admiração. Ali é uma igreja de verdade. Ali, quando o sujeito é falso, ele cai. Quando o sujeito é falso, ele é punido. Quando ele é falso, ele é disciplinado. Quando ele é falso, a mão de Deus vem sobre ele. Quando ele está em falsidade, Deus age, e age rapidamente. Então, as pessoas olhavam e admiravam a igreja. Não queria fazer parte. Percebe o quanto que a integridade, a autenticidade e a verdade afasta gente que não é para andar com Deus? Torna a igreja mais pura. É por isso que você vai encontrar, cada vez mais, quando nós pregarmos a verdade, você vai encontrar gente incomodada, querendo ir embora, dizendo que mensagem é essa? Não é para mim. Podia falar de outro assunto. Eu não dou conta. Eu vou, mas eu fico incomodado, querendo ir embora. É porque a verdade faz isso mesmo, irmãos. Eu encerro com a mensagem do túmulo de um bispo anglicano que foi enterrado em Westminster. Essas palavras podem resumir o que nós estamos aprendendo hoje. Estava escrito o seguinte: quando eu era jovem e livre, a minha imaginação não tinha limites. Sonhei em mudar o mundo. Quando comecei a amadurecer, percebi que o mundo não iria mudar. Daí, encurtei minha visão e decidi mudar apenas o meu país. Mas meu país também parecia inerte quando fui alcançando meus anos finais, numa última tentativa desesperada, decidi apenas em mudar a minha família, aqueles mais próximos de mim, mas eles também não mudavam. Agora, aqui deitado no leito de morte, de repente percebi que se eu simplesmente tivesse sido mudado, daí, pelo exemplo, talvez pudesse ter mudado a minha família, a partir da inspiração e encorajamento deles, poderia ter melhorado meu país, e quem sabe eu poderia ter mudado o mundo. Meus irmãos, eu te pergunto, onde nós começamos? Nós começamos com a pessoa que você vê todos os dias diante do espelho. Para viver a verdade, nós precisamos trabalhar em nós mesmos, tirando a máscara e pedindo a Deus que trabalhe. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Abrindo-se diante de Deus e dizendo: Espírito Santo do Senhor, me ajude a ser alguém de verdade. Me ajude a não fingir nada, Senhor. E nós não estamos falando nem de ser sincero, dando pontapé por aí. É de não ser fingido. É de estar diante de Deus, muitas vezes arrebentado e dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu não tenho capacidade de cantar o que os meus irmãos estão cantando, mas, por favor, trabalhe no meu coração, porque eu quero ter essa capacidade. Senhor, eu não estou pronto para fechar os olhos, nem para levantar os braços em adoração, Senhor. Mas eu estou aqui. Eu vim aqui, Senhor, onde realmente estão os doentes, os que precisam melhorar,
os que precisam de autenticidade de Cristo. Então Deus trabalhará na nossa vida.